sim. Aqui o apontador. Para frente e para trás. Apontador liso. Tá? Beleza. Só tem um detalhe. Só para o da lição aqui tem que pegar um. Tem que colocar esse momento. Um minutinho. É só um favor. Passa só para frente, ver se já está pegando o sinal. Então tá bom. Boa noite a todos. Boa noite a todos. O nosso trabalho científico é sobre o levantamento da utilização de plantas medicinais pela população lagiana. Essa é minha colega Thaís e eu sou a Mariana. A nossa orientadora é a professora Ana Lúcia. Bom, o estudo das plantas medicinais, ele vem datado desde 5.000 anos. Nessa época, a única solução para as plantas, para as doenças que surgiam, seriam as plantas medicinais. Os remédios e as ervas são o sustentáculo da medicina tradicional, tradicional chinesa. Aqui a gente tem uma figura representando a medicina tradicional chinesa. A partir do século XVI, 3 fatores contribuíram para a consolidação da fitoterapia, que foi o avanço da botânica, que é o estudo da classificação das plantas, a disseminação do herbalismo, que seria a criação de herbários e jardins para plantas não só medicinais, mas também de outras espécies de plantas, e a troca de plantas medicinais entre diversas regiões. Com as grandes navegações da época, a gente pode perceber que as plantas foram se disseminando por todo o mundo, e a partir disso, porque as pessoas migravam de um lugar para o outro e levavam suas tradições consigo. Entre os séculos XVIII e XIX, na Europa e nos Estados Unidos, as plantas medicinais elas perderam a popularidade, dando espaço às drogas químicas e outras ciências médicas. Então, nessa época, nos Estados Unidos e na Europa, o estudo das plantas medicinais e a utilização das mesmas, elas foram tratadas como superstição. As pessoas deixaram de acreditar e de utilizar esse tipo de medicamento, né? E começaram a utilizar os medicamentos de farmácia como são tratados, né? No Brasil, os primeiros registros sobre os usos das plantas medicinais são do século XVI e correspondem aos manuscritos do Padre Anchieta. Ele veio para o Brasil em 1553 e ele deixou alguns manuscritos que falavam sobre as substâncias que os índios utilizavam para curar as doenças, as feridas que eles tinham na pele, até porque eles não tinham tanta proteção, né? Como hoje a gente, né, utiliza, por exemplo, a gente usa roupas, a gente não tem aquele hábito que eles tinham, né, na selva ali, dentro da convivência deles, eles tinham mais probabilidade de ter uma doença e eles tratavam isso apenas com plantas. Isso o Padre Anchieta teve essa percepção e ele resolveu estudar sobre isso e deixou alguns manuscritos referentes a esse tema. Padre Anchieta. O Brasil ele tem uma das mais ricas biodiversidades do planeta em termos de plantas medicinais. A fauna e a flora do Brasil é muito rica nessa parte. E além da assimilação dos conhecimentos indígenas, da colaboração trazida pelos escravos e imigrantes, representa um papel importante para o surgimento da medicina popular rica e original. Grande parte da população brasileira hoje, ela utiliza das plantas medicinais devido à crise econômica, devido ao alto custo dos medicamentos e do difícil acesso da população à medicina, no caso, a um médico profissional. Então, como as plantas medicinais elas são muito mais fáceis, a pessoa já tem cultivado ali na sua horta, no seu quintal da própria casa, eles já têm um acesso muito mais fácil a esse tipo de tratamento do que a um tratamento mais farmacêutico.
Atualmente, grande parte da população encontra nas plantas medicinais, então, importantes fontes de recursos terapêuticos. Em 1978, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a importância das plantas medicinais em preparações galênicas e na cura das doenças. Então, a Organização Mundial de Saúde teve essa iniciativa e incentivou botânicos, biólogos, bioquímicos, farmacêuticos e médicos a fazerem estudos em cima de plantas medicinais para que se façam o uso correto desse tipo de plantas. Aqui a gente tem uma amostra de algumas plantas. A justificativa do nosso trabalho. Elas servem de base para o desenvolvimento e aprimoramento de substâncias químicas, né? E o levantamento e a classificação das plantas medicinais é uma ferramenta fundamental para a biotecnologia, por descobrir espécies de interesses farmacológicos e também industriais. Os objetivos da nossa pesquisa, do nosso trabalho. Objetivo geral. Então, é realizar um levantamento do uso de plantas medicinais pela comunidade lagiana. Os objetivos específicos são classificar as espécies de plantas, identificar as suas partes, as que são utilizadas principalmente, saber para quais sintomas as plantas são utilizadas e a forma da aquisição, pesquisar as plantas medicinais que estão sendo estudadas na área de biotecnologia e relacionar o menor uso de plantas medicinais entre o maior poder aquisitivo e o menor poder aquisitivo. Material e métodos. Então, o nosso trabalho consistiu na realização de entrevistas realizadas em 6 bairros da cidade de Lages, considerando 3 de alto poder aquisitivo e 3 de baixo poder aquisitivo. Dentre esses bairros foram escolhidas 10 famílias de cada bairro e realizado um questionário contendo 15 perguntas. Nesse slide, então, aparece nessa área gráfica do estado de Santa Catarina, cidade de Lages. E aqui o mapa da cidade contendo os bairros indicados pelas setas que foi feita a pesquisa. Os bairros considerados de baixo poder aquisitivo é o bairro Popular, o bairro Passo Fundo e o bairro Vila Esperança. E os de alto poder aquisitivo é o Centro, o Sagrado Coração de Jesus e o bairro Coral. Resultados de discussão. Nesse primeiro gráfico, a gente pode observar que a gente fez uma relação entre a quantidade de entrevistados, a idade dos entrevistados e a utilização pelas plantas medicinais. Esse gráfico foi feito em porcentagem e aqui se trata de todos os entrevistados sem diferir entre menor e maior poder aquisitivo. Por exemplo, aqui, a gente na coluna verde, a gente tem 3,3% dos entrevistados que responderam as perguntas entre 18 e 19 anos. 0% destes entrevistados utilizam plantas medicinais. Aqui, 26,7% do total de entrevistados tinham entre 20 e 28 anos. E 50% desses 26,7% utilizam plantas medicinais. 31,7% do total de entrevistados tem entre 30 e 39 anos. E 68% desses entrevistados utilizam plantas medicinais. 15% do total de entrevistados tem entre 41 e 49 anos. E 100% desses 15% de entrevistados utilizam plantas medicinais no seu dia a dia. 8,3% do total de entrevistados tem entre 55 e 59 anos. E 60% desses entrevistados utilizam plantas medicinais. 8,3% dos entrevistados tem entre 60 e 68 anos. 100% destes entrevistados utilizam plantas medicinais. 5% dos participantes têm entre 71 e 78 anos. 66,7% destes entrevistados usam plantas medicinais. E 1,7% dos
entrevistados têm 80 anos. 100% destes entrevistados utilizam plantas medicinais. Nesse segundo gráfico, a gente pode perceber a quantidade de entrevistados considerando o poder aquisitivo que utilizam plantas medicinais. Então, nessa primeira coluna, a gente consegue perceber que 80% dos entrevistados do grupo das pessoas de menor poder aquisitivo, 80% dessas pessoas utilizam plantas medicinais. E 57% das pessoas de maior poder aquisitivo utilizam plantas medicinais, ou seja, o 80% ali quer dizer que mais pessoas de baixo poder aquisitivo utilizam plantas medicinais do que pessoas de alto poder aquisitivo. Nesse terceiro gráfico, as colunas em verde, elas representam as pessoas de alto poder aquisitivo e as colunas em cinza representam as pessoas de baixo poder aquisitivo. Esse gráfico ele indica a preferência pelos medicamentos industrializados ou caseiros. Então, 70% das pessoas de alto poder aquisitivo preferem medicamentos industrializados e 30% das pessoas de alto poder aquisitivo utilizam medicamentos caseiros. Ao contrário das pessoas de baixo poder aquisitivo, 70% das pessoas de baixo poder aquisitivo utilizam medicamentos caseiros e 30% das pessoas de baixo poder aquisitivo preferem utilizar medicamentos industrializados. Nesse próximo gráfico, então, consiste o grau de conhecimento da população, dos entrevistados, em relação à utilização de plantas medicinais. Nas colunas em verde, são considerados os bairros de alto poder aquisitivo, e nas colunas em cinza, desconfigura um pouco, então meio bege, enfim, considerados de baixo poder aquisitivo. Ou seja, 60% das pessoas de alto poder aquisitivo, dos entrevistados de alto poder aquisitivo, têm pouco conhecimento sobre a utilização de plantas medicinais. Já 73% das pessoas de baixo poder aquisitivo consiste em pouco conhecimento. Conhecimento razoável. 37% das pessoas de alto poder aquisitivo conhecem sobre a utilização de plantas e 27% das pessoas de baixo poder aquisitivo têm um conhecimento razoável. Em relação a muito conhecimento, então, apenas 3% das pessoas que residem em bairros de alto poder aquisitivo, elas têm um bom conhecimento sobre as plantas medicinais, a utilização de plantas, e de baixo poder aquisitivo, nenhuma pessoa tem. Nesse próximo gráfico, então, relaciona a credibilidade pelas plantas medicinais e o total de entrevistados em porcentagem. Então, 45% das pessoas acredita na utilização de plantas medicinais para a cura de doenças, 53% das pessoas não acreditam e 2% foram sem respostas. Nessa tabela, então, é possível verificar o conhecimento adquirido sobre a utilização de plantas medicinais. Então, a utilização de plantas medicinais foi passada de geração em geração, ou seja, de avós, pais, filhos e assim por diante. 76,7% das pessoas responderam que sim, que foi adquirido essa experiência, não seria experiência, nossa, não podia falar. Essa tradição da utilização das plantas medicinais foi passada de geração em geração. E 21,7% responderam que não, que foram adquirindo durante a vida. E 1,6% sem respostas. Na parte de baixo é o conhecimento sobre a cura por utilização de plantas medicinais. Então, 10% responderam que sabe,
né, sobre a cura através das plantas, sendo qualquer tipo de cura, qualquer informação que a gente adquiriu a respeito da cura, seja cura de doenças como diabetes, às vezes até de possível cura de câncer, que daí também não vem ao caso, né? A gente sabe que ainda não é possível ter uma cura, mas muitas pessoas acreditam que plantas medicinais podem fazer essa cura, e 90% das pessoas falaram que não conhecem, não acreditam, ou não obtiveram respostas. Nesse próximo quadro, foi um dos temas também do nosso trabalho, que era classificar as espécies das plantas pelo seu nome popular, nome científico, sintomas ou doenças que as plantas tratam e a parte da planta que é utilizada. Foram um total de 36 plantas que a gente obteve como pesquisa, de todos os bairros que nós estivemos. Por exemplo, a mora branca, né, Morus alba, ela cura sintomas, a grande maioria das pessoas falaram que é triglicerídeo alto. E a parte da planta utilizada seria folhas, frutos, raízes e cascas. Já a arruda, com o nome científico de Ruta graveolens, tem um princípio dela, o chá das folhas de arruda pode ser abortivo para grávidas. O boldo, então o Plectranthus barbatus, as folhas do boldo, ela pode curar sintomas de sono, ressaca, gastrite. A calêndula officinalis, flores e talos pequenos são a parte da planta utilizada, que curam calos ou feridas, e mais na área de cicatrização. A cavalinha, Episetum e emale, as partes aéreas da planta, né, os talos e ramos, para tratamento de celulite. A cidreira, Ediosum brasiliense, as folhas da cidreira também são utilizadas para calmante, dor de estômago. Espada de São Jorge, Sansevieria trifasciata. As folhas também da espada de São Jorge é utilizada para circulação e fortificante para cabelos. Espinheira santa, Maitenus ilicifolia, as folhas também, dor no fígado e rins, ou também para sintomas de alcoolismo. O gengibre, Zingiber officinale, então o rizoma da planta, dor de garganta, tosse, gripe, resfriado. A losna, Artemisia absinthium, as folhas e sumidades floridas para dor de estômago, cicatrização ou teníase. A manjerona, Origanum manjerona, as folhas também e sumidades floridas para tratamento de cólicas em crianças. A pariparoba, Photomorphe umbellata, toda a planta ela é utilizada para gases, torcicolo. Pata de vaca, Bauhinia forficata, as folhas e flores da pata de vaca para sintomas como aftas. Poejo, Menta pulegium, as partes aéreas da planta para tosse, rouquidão. A urtiga comestível, né? Urtica dioica, toda a planta para cura de hemorroidas. Nesse terceiro quadro, a gente fez um estudo observando quais as plantas citadas nos questionários são utilizadas hoje na biotecnologia. Aqui, a gente colocou o nome popular da planta, o nome científico e o motivo pelo qual ela está sendo utilizada na biotecnologia. Por exemplo, a cânfora e o alecrim estão sendo utilizadas num estudo de quantificação de taninos para que se possa ser utilizado na indústria. A alfavaca está sendo utilizada na extração do seu óleo essencial no combate a pragas agrícolas. O boldo e o boldo do Chile, por exemplo, estão sendo utilizados
retirado o extrato aquoso para melhoramento do desenvolvimento da alho cepa, no caso a cebola. A calêndula, que foi a planta que teve um melhor resultado no estudo, onde estava sendo estudado o controle da placa bacteriana dentária. A calêndula, então, foi a planta dentre as estudadas que teve o melhor resultado. O confrei, que foi utilizado num estudo onde foi feito várias combinações de plantas medicinais, e em uma dessas combinações foi colocado o confrei, e esse complemento teve uma melhor eficácia nas feridas de ratos. Espinheira santa, que foi feito um estudo com pacientes portadores de sepsia não ulcerosa, e a maioria desses pacientes teve resultado positivo após consumir a administração de cápsulas de espinheira santa macerada. O gengibre foi utilizado para micropropagação, principalmente no sul do Brasil, com a finalidade de exportação. A manjerona, a partir do estudo do cultivo hidropônico de manjerona, observou-se que o mesmo observou o cultivo dessa planta em diferentes concentrações de meio nutritivo. A noz moscada teve um estudo onde o seu óleo essencial foi descoberto que ela tem uma propriedade antibacteriana. Pariparoba, que existe um estudo mostrando a estaquia de pariparoba sobre o efeito do ácido indobutírico e em diferentes substratos no Rio Grande do Sul. Poejo, que tem características também antimicrobianas. Foi realizado um estudo in vitro e confirmou que o poejo possui atividade contra bactérias causadoras de doenças no tomateiro. O romã, a partir de estudos demonstrou-se que o romã tem uma atividade antioxidante, e a sálvia, o seu óleo essencial atua como antifúngico e antibacteriano. Nesse quadro, a gente procurou artigos científicos, né? A gente leu os artigos e colocou resumidamente ali do que se tratava, né? Cada um. Foram 15 plantas que a gente conseguiu encontrar que estão sendo estudadas hoje no biotecnologia. Conclusão. Então, a partir da análise dos dados obtidos, pode-se observar que a utilização de plantas medicinais, mesmo ela sendo passada de geração em geração e comumente usada por todas as classes sociais, a grande maioria das pessoas não acreditam no poder da cura, pois utilizam as plantas medicinais como um complemento dos remédios industrializados. Entretanto, as plantas mencionadas no quadro 3, que faziam parte das plantas que foram mencionadas no questionário, atualmente estão sendo utilizadas na biotecnologia, principalmente como fitoterápicos e também como combate a pragas agrícolas, a maioria delas. Os nossos agradecimentos, então. Eu não ia chorar. Bom, então, agradecer, eu acho que a gente retirou uma frase de Isaac Newton, que... A gente gostaria de Então, a gente retirou essa frase de Isaac Newton, que ela significa bastante, acho que a todas as pessoas que estiveram nessa nossa caminhada, né? Então, a todos os nossos gigantes, se chegamos até aqui, foi porque nos apoiamos em ombros de gigantes. Primeiramente a Deus, as nossas famílias, e a família que está lá atrás, a família da Mariana, que ela deixou muitas vezes de visitar para a gente estar fazendo a realização do projeto, a nossa professora orientadora, a professora Ana Lúcia da Silva Lima, por dedicar parte do seu tempo ao nosso projeto e aceitar ser nossa orientadora. Aos nossos professores de banca, professor Fábio Zanella, professora Fedra Krieger, ao William, a irmã Celestina, da Irmandade Nossa Senhora das Graças, que também foi uma parceira para a gente na
Ela tem lá na Irmandade, para quem quiser ir conhecer, fica no bairro Popular, ela tem toda uma parte de plantas, de cultivo de plantas. A Tailene Bandeira, ela sabe o quanto ela foi importante para a gente também. A todos os nossos professores, colegas de turma, galera, valeu. E a todos os presentes. Muito obrigada. Obrigada, gente.